Bem, eu sempre comentei que o canal ele tem pelo menos duas finalidades aqui muito interessantes, que são marcar um pouco aqui do meu caminhar pela Bolsa de Valores para que eu tenha tudo registrado de como que foram meus acertos, como que foram meus erros e especialmente como que foi o racional por detrás de cada movimento que eu tomei na Bolsa. E claro, também tem uma finalidade educacional, tem uma finalidade informativa e juntando essas duas, eu consigo através da minha comunidade, através de vocês, ter a exata noção do que vocês gostam, do que vocês não gostam, que empresas ou ativos vocês querem que eu analise, que eu passe ali os olhos e consiga, com base na experiência que eu tenho, nos estudos que eu já angariei até hoje, que eu consegui juntar até hoje, trazer a minha noção sobre a empresa e explicar de uma forma um pouco mais clara se ela tem uma perspectiva boa, dentro, claro, da minha perspectiva de investimentos, aliada com tudo aquilo que eu estudei e com pessoas que já com muito mais tempo de mercado que eu tenho falado a respeito dessa empresa. E eu vou trazer vocês aqui, especialmente para minha tela, e aí eu tenho aqui o meu inscrito, que eu agradeço muito, que é o No Pain No Gain, e ele pediu para eu analisar a Mil, que ele falou aqui que ele tá pesado e que ele gostaria de uma opinião e que ele gosta muito dessas análises aqui que eu faço. Então, primeiro quero agradecer pela sua inscrição, pelo comentário que você fez. Eu leio todos os comentários aqui de todo mundo. Eu sempre comento tudo. E claro, tem algumas pessoas, por exemplo, aqui se essa pessoa que ele disse que é uma canalice sem tamanho. E eu tentei aqui de uma forma educada perguntar para ele o que aconteceu, mas quando essas pessoas elas vão ali trazer um hate, normalmente elas não trazem nada que venha agregar, diferentemente do outro inscrito que eu comentei com vocês, ele pediu para que eu faça análise de uma empresa e eu vou focar exclusivamente naquilo que é interessante, naquilo que pode agregar. Então, vamos lá fazer uma análise dessa empresa. Eu estava aqui olhando um pouco dessa empresa e algumas pessoas talvez não saibam efetivamente do que se trata. Eu vou trazer aqui para vocês um pouco da demonstração financeira, eu quero olhar aqui um pouquinho com vocês tudo, mas antes eu quero mostrar o que essa empresa faz e provavelmente alguns de nós provavelmente já consumiu aqui em algum desses. Então nós temos, por exemplo, a frango assada, KFC, Pizza Hut, Viena, temos a Brunella que tem um valor muito interessante para mim, porque é onde quando criança eu ia comer doce lá com os meus pais, gostava muito quando nós tínhamos a oportunidade de ir lá. Nós temos algumas outras empresas também bastante interessantes aqui no portfólio, mas especialmente essas quatro primeiras aqui que são o forte dela. Claro, nós temos uma atuação diversificada, porque nós temos pelo menos três países aqui onde essa empresa ela atua fortemente. Uma delas não é tão relevante para os seus resultados, nós vamos até ver isso depois, mas especialmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, nós temos uma receita muito potente. Agora, olhando exclusivamente aqui para alguns indicadores, eu vou só voltar aqui nessa página com vocês, eles trouxeram aqui algumas noções depois da pandemia, claro, e olhando aqui para alguns resultados que eles trouxeram, nós temos uma ideia bastante interessante dessa empresa. Então, olhando aqui para a receita líquida, nós saímos de 1,6 bi para 2,3, um EBITDA ajustado, não gosto muito dessa métrica, mas ainda assim é digno de nota você colocar aqui, houve aqui um crescimento. Em relação às vendas digitais, nós tivemos aqui um aumento de 15% para aproximadamente 30%. Tivemos expansão aqui também, tivemos a questão do endividamento que caiu bastante. E claro, eu vou tratar com vocês de algumas questões bem específicas aqui, para que a gente consiga dimensionar um pouco dos resultados dessa empresa, claro, trazendo uma projeção, claro, daquilo que eu imagino para a empresa de hoje em diante, porque os números dos resultados, eles trazem uma visão do que aconteceu, daquilo que foi reportado, especialmente ali nos últimos trimestres de 2022 e nós já estamos prestes ali a receber os resultados do primeiro trimestre de 2023 e claro, aqui no canal eu vou fazer a análise de diversas empresas com vocês. Então, olhando aqui exatamente para algo que eu acho muito interessante e exclusivamente aqui nessa parte é o que eu queria tratar, é a parte do endividamento que caiu de 2,4 para 1,5. Isso é muito interessante porque nós sabemos que não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, que basicamente onde essa empresa ela tem a sua fonte de renda mais forte, nós tivemos aumento de juros de forma muito alta. Especialmente lá nos Estados Unidos, onde nós tínhamos talvez uma taxa de juros menor do que 1%, ela chegar ali aos seus quase 4% por ano, é muita coisa e na verdade isso pode sim acabar com diversas empresas do ramo e de uma certa maneira, aquelas empresas que já são mais resilientes, como aqui as empresas do portfólio da Mil, elas podem sim se beneficiar desse cenário. Claro, eu não estou querendo dizer de uma forma
negativa, que é bom que empresários quebrem. Eu não quero dizer que é bom que outras pessoas elas não consigam sustentar o próprio negócio. Eu estou querendo dizer que, de uma forma mercadológica, de uma forma olhando para a bolsa de valores e olhando para o que acontece no mercado, nós sabemos que pequenas empresas, elas algumas vezes não conseguem se manter em períodos de altos juros, especialmente nos Estados Unidos, onde nós temos uma taxa de juros muito baixa e muito constante por diversos anos. E quando nós temos uma alteração tão significativa, muitas pessoas não conseguem pagar aquela dívida que elas tinham programado. Já no Brasil, já nós temos uma oscilação um pouco mais alta em relação aos juros, então o brasileiro acaba se acostumando um pouco mais com essa volatilidade. Claro, isso não torna menos problemática a questão do microempreendedor que está tentando ali talvez abrir uma concorrente ou talvez uma pequena loja ali que vai vender ali seus alimentos e vai talvez fazer uma concorrência de um mercado que já é bastante concorrido aqui na parte de alimentos e talvez ele possa trazer algum diferencial, talvez um pouco menos de gordura, talvez um pouco menos de fritura no seu cardápio, mas talvez em relação àquelas grandes lojas que atraem pelo nome, que atraem pelas cores, que atraem por propagandas bastante bem elaboradas, pode ser que eles percam o mercado e talvez não consigam se manter. Então, olhando dessa maneira, claro, não voltando ao que eu comentei, não que seja bom que as pessoas quebrem, mas olhando para uma questão exclusivamente mercadológica, isso pode sim ser um ponto que beneficia aqui a Mills, especialmente nesse período de altas taxas de juros. Em relação ao endividamento, portanto, caindo, é bom porque nós temos um juros alto e endividamento para essas empresas que, como nós vamos ver, têm margens bastante comprimidas, é um fator extremamente importante para justificar nós mantermos ou não essa empresa no portfólio. Bem, olhando aqui de uma forma bastante ampla, eles colocam aqui um pouco da agenda de transformação deles, eles colocam aqui alguns resumos para nós do que aconteceu em 2021, 2022 e claro, eles fazem aqui esse comparativo e eu quero olhar exclusivamente essa tabela aqui com vocês para que a gente consiga enxergar o que aconteceu mais uma vez, olhando aqui que em relação à venda nas mesmas lojas subiu 21%, a receita líquida subiu 26%, o EBITDA, como eu mostrei ali para vocês, subiu 71% em relação a 2021, mas claro, não vamos esquecer que 2021 nós ainda tínhamos muitas restrições, então a questão dos shoppings, muitas pessoas não iam e, consequentemente, essas lojas físicas não tiveram um EBITDA, não tiveram um lucro tão interessante, então isso acaba sendo até um pouco maquiado, porque 71% pode sim ser um resultado muito interessante. Agora, se a gente tivesse cenários iguais nos quais cada resultado fosse avaliado, e como não é o caso, não dá para a gente dizer que é tão bom. A margem EBITDA aqui, que é um indicador como eu coloco para vocês em outros vídeos que eu não gosto muito, mas ainda assim está em 14,3. Eles não fizeram uma indicação do ano passado, mas nós vamos ver isso agora. Olhando aqui especificamente para alguns indicadores financeiros, eu gosto muito de olhar esta última parte, que é a margem líquida. Por quê? Eu tenho aquele livro lá atrás, que é do Warren Buffett, que ele diz que uma das principais métricas quando ele olha para balanços de empresa é olhar se a margem líquida dessa empresa é pelo menos de 10%. Por quê? Ele enxerga que um dígito ali de 10, 15, 20% ou mais do que isso significa pelo menos duas coisas. Primeiro, que há uma certa barreira de entrada naquela empresa ou naquele ramo de negócio. E segundo, que a própria gestão da empresa ela se torna tão eficiente dentro de um mercado cuja barreira de entrada é tão alta que você consegue operacionalizar aquilo de uma maneira muito eficiente e fazendo consequentemente que as coisas se tornem eficientes, você traz lucros e resultados desta maneira, portanto, interessantes. Agora, olhando aqui para a margem líquida, o que eu quero mostrar para vocês? Talvez esteja um pouquinho pequeno, vou até aumentar um pouco, pelo menos aqui essa parte, e nós vamos ver que aqui no quarto trimestre de 2022, eles tiveram uma margem líquida de 22%, mas não é importante, ou pelo menos não é tão interessante você analisar um trimestre isolado. É interessante você olhar anualizado. E é interessante você também fazer comparativos. Por quê? Se olharmos aqui a margem líquida de 2022, nós vamos perceber que ela ficou aqui na casa dos seus 3,2%. Ou seja, dos 2 bilhões aqui que ela conseguiu efetivamente trazer de receita líquida para dentro da empresa, apenas 3,2% disso se transforma em lucro para o seu acionista. E claro, olhando desta maneira, você pode estar se perguntando, tá, mas não sei se isso é tão interessante, afinal de contas, 3% em relação a tanto dinheiro não é algo muito bom. Agora, você tem que fazer alguns comparativos. É um ramo de negócio que ele é fácil de você ter uma margem líquida alta?
Não, porque qualquer um, com devido respeito, claro, eu sei que exige muito conhecimento e exige talvez um talento ali para você cozinhar, mas a barreira de entrada é baixa. Segundo, você, como consumidor, vai olhar para um hambúrguer que custa R$ 20 e vai olhar para um outro hambúrguer que custa 25. Se você, claro, sem considerar a marca, sem considerar qualquer outra preferência, você vai no mais barato. Especialmente aquela pessoa que talvez esteja um pouco mais apertada de dinheiro, ela vai preferir o mais barato. Desta forma, portanto, as empresas elas concorrem muito em relação ao valor do produto que se coloca no mercado. Tanto é que se você for pegar outras empresas que não têm a ver com esse portfólio, mas você pega McDonald's e Burger King. Quando você pega a noção ali, mais ou menos, de quanto que um lanche tá e o outro tá, e o combo daquele restaurante, você vai ver que os preços eles são muito parecidos. Tem uma divergência muito baixa em relação a um e outro, exatamente por essa questão mercadológica, que você opta pelo mais barato e, claro, dentro daquela marca ou de um produto que você goste. Então, se a pessoa gosta tanto do Burger King como do McDonald's, ela não vai fazer uma diferenciação tão grande, a não ser talvez pelo preço, por aquela promoção que seja ofertada. Então, olhando para essas marcas aqui que nós temos como KFC, Pizza Hut, enfim, Viena, são empresas que, claro, elas sofrem essa concorrência também e, consequentemente, a margem deste ramo de negócio acaba sendo muito baixa. Então, isso é relativamente normal. Olhando para 2021, claro, recordando que há ainda algum resquício de dívidas dessa empresa ali da época da pandemia, no que nós vamos ver nos resultados, aqui nós tínhamos uma margem líquida negativa, ou seja, eles estavam pagando para funcionar. É mais ou menos isso. Você estava levando o lanche, mas quem estava pagando de uma certa maneira seria o próprio acionista, seria a própria empresa. Claro, isso faz parte de uma ideia para que você consiga mostrar para o consumidor que a sua marca ela é resiliente, que ela é forte, que ela consegue atravessar esses períodos de mais crise. E isso, de uma certa maneira, é bastante interessante na medida que se transforme, como eu comentei lá no começo, de você tirar a concorrência de pequenos empresários e trazer todo esse público para a sua empresa. Claro, aquele microempresário ele vai quebrar, mas isso, como eu comentei, é uma questão mercadológica que efetivamente acontece. Bem, e olhando para a questão da lucratividade dessa empresa, eu quero mostrar para vocês algo muito interessante. Aqui, por exemplo, nós vamos pegar essas linhas aqui para a gente fazer alguns comparativos. Em 2022, nós tivemos um lucro de 72 milhões, ao passo que em 2021 nós tivemos um prejuízo de 80 milhões. Então, o que eu quero comentar com vocês e mantendo aquela linha do que eu comentei. Algumas empresas, elas acabam sim tendo uma negativa em relação à sua lucratividade, exatamente por uma margem mais apertada. E lembrando que você vai sempre optar por uma empresa que, de uma certa maneira, vá te entregar o mais barato. E algumas pessoas na pandemia, talvez se vendo sem emprego ou tendo uma condição econômica um pouco mais desfavorável, talvez não fizeram a compra aqui desses produtos e em 2022 essa situação toda já melhorou muito, até pela reabertura dos shoppings, pela reabertura da circulação, e isso, claro, impactou positivamente os resultados dessa empresa, trazendo uma margem líquida ainda assim baixa, mas que é peculiar aqui desse ramo de negócio. Bem, então para o meu inscrito, para o No Pain No Gain, ele basicamente perguntou o que eu acho da Mills. Eu particularmente tenho uma opinião no seguinte sentido, e eu espero que isso não soe muito repetitivo, porque essa é a principal fonte de informação que nós temos para empresas que têm uma margem líquida apertada, que estão na parte ali, vamos dizer, do varejo alimentício, e que consequentemente acabam se impactando muito fortemente por esse indicador, que basicamente é os juros. E enquanto nós não tivermos uma indicação de que a taxa de juros ela vai cair, nós não vamos enxergar e não vamos perceber uma valorização nessas ações. Por quê? Enquanto nós tivermos uma margem bastante comprimida e, claro, uma competitividade bastante acirrada com outros players no mercado, como, por exemplo, eu comentei o Burger King, também temos McDonald's e outras tantas empresas que algumas, claro, não são listadas em bolsa, mas que tiram o market share, que compartilham o market share ali dentro. Então, para explicar, ou pelo menos para colocar o meu ponto de vista aqui nessa empresa, para que eu consiga dizer para o meu inscrito efetivamente se eu acho que é uma boa empresa ou não, se eu investiria, e mesmo que eu não invista, ou mesmo que eu decida por investir nessa empresa, se eu acho que é um setor interessante. Primeiro, então, indo de trás para frente, eu particularmente não acho que é um setor interessante na Bolsa de Valores. Primeiro, porque por mais que seja um setor que seja de consumo cíclico, ou seja, nós vamos ter ali sempre uma demanda
pela comida, pela alimentação, nós não temos algo que para mim é bastante importante, uma barreira de entrada. E não tendo uma barreira de entrada, facilmente, por exemplo, alguma dessas empresas que estão lá dentro, elas podem ser substituídas por outra que vem apresentar um preço muito mais baixo ou que vem apresentar uma comida com o mesmo preço, mas muito melhor do que aquela. Então, a barreira de entrada para mim é um ponto muito importante. Segundo, é a margem líquida, porque eu particularmente me considero um investidor extremamente iniciante na bolsa de valores. Então, eu vou colher informações naqueles investidores que já estão na bolsa de valores há muito mais tempo, não só brasileira, como americana e de outros países, e até mesmo gestores de investimento, que por eles eu consigo, vamos dizer assim, uma tradução de diversos conhecimentos agregados numa única pessoa que conseguem mostrar de pontos de vista diferentes. Exatamente por isso que eu escuto muitos podcasts de investimento, vejo cartas das gestoras que sempre comentam ali um pouco da perspectiva macro e microeconômica, eles falam um pouco das teses de investimento e em nenhuma delas eu consigo enxergar empresas com baixa competitividade no sentido de margem líquida ou competitividade no sentido de barreira de entrada. Nenhuma dessas empresas, nenhuma dessas gestoras de investimentos, no momento de fazer a alocação de capital, elas apostam em empresas que têm esses dois fatores. Então, eu particularmente, seguindo a linha mestra que eu tenho, que é de sempre me espelhar naquelas pessoas que já estão há mais tempo, nos que estão mais, vamos dizer assim, calejados no mercado de ações, eu particularmente ficaria de fora. Agora, eu acho que é um mau negócio? Eu particularmente, para o curto prazo, talvez você consiga fazer um dinheiro interessante. E como você comentou, você está pesado ali na Mills 3, que em outros termos, quer dizer, para alguns investidores que talvez não conheçam essa terminologia, quer dizer que ele investiu muito do capital dele ali dentro e que ele fez uma aposta grande. Eu, particularmente, sempre indico aqui no canal, e até tenho alguns vídeos sobre montagem de carteira, eu tenho uma saga aqui de vídeos onde eu mostro o meu investimento e que empresas e fundos imobiliários eu compro e o principal disso tudo é mostrar que não é interessante você colocar um peso muito grande em um determinado setor, ou talvez numa determinada empresa, num fundo imobiliário, num BDR, num ETF, enfim. Porque se em algum momento nós tivermos talvez uma mudança de mercado muito bruta, você pode ficar ali a ver navios, você pode ficar ali prejudicado e quando você coloca todas as suas fichas, as suas expectativas que um determinado cenário vá se concretizar, se você estiver errado, e talvez essa seja a principal, vamos dizer assim, o principal erro do investidor iniciante, é imaginar que ele nunca vai estar errado na análise que ele fez. E aí que mora o maior perigo, porque imagina aquela pessoa que falou, poxa, eu vou colocar todo o meu dinheiro, vou colocar aqui meu FGTS, vou colocar tudo aqui em Oi, porque ela está a R$ 1, e aí ela chega, faz uma junção de ações, e ela consegue voltar para esse R$ 1. Ou seja, você comprou R$ 1, você juntou as suas ações, então começaram a valer R$ 5 e cai de novo ali para o seu R$ 1. Então, quanto dinheiro você não perdeu ali dentro? O que eu quero dizer, de uma outra maneira, é que se você tiver uma diversificação, você não ficará tão preocupado em ter alocado muito capital numa determinada empresa. Tanto é que se você for ver nas minhas ações, eu tenho Via Varejo. Via Varejo está, claro, relacionado ao varejo, muito ali eletrônico, muito da linha branca, muito que nós sabemos ali da Casa Bahia. Então, eu decidi alocar um pouco do meu capital lá dentro, só que se você pegar a composição geral da minha carteira, ela não consegue chegar ali nem a 0,5% do meu portfólio. Claro, se ela me trouxer um lucro, vai ser um lucro, claro, bem-vindo, mas não vai ser tão expressivo porque eu não entrei forte nessa empresa. Agora, se você for ver outras empresas como BMG, que é um banco, se você for ver Transmissora Paulista, que está ligado ao setor de energia, são empresas que eu estou indo forte, mas com bastante cautela. E aos tempos necessários ali para eu conseguir enxergar outras empresas e outras boas oportunidades, eu vou fazer compras diversificadas ali. Agora, é uma empresa, essa Mills 3, que eu particularmente colocaria no meu portfólio? Não. É uma empresa que eu acho que para o médio e curto prazo ela pode sim conseguir uma valorização expressiva, especialmente quando nós tivermos uma indicação de que a nossa taxa de juros vai cair. Sim, acho extremamente interessante porque você hoje está no, vamos dizer assim, no pior dos cenários.
Por quê? Nós já temos uma taxa de juros estabelecida de 3,75 e que não tem uma indicação clara de que ela vai aumentar e, consequentemente, mesmo que não seja nesse ano, talvez no final desse ano, pelo que eu entendi, o Banco Central vai deixar alguma coisa ali na casa dos seus 12, 11 ou muito dificilmente chegar a 10% na nossa taxa de juros. Agora, para 2024, ele já tem uma perspectiva de estabelecer em algo, pelo menos ali para o final de 24, de mais ou menos 8%. Claro, isso são expectativas, isso é um cenário que precisa se provar ao longo do tempo para que a gente consiga dizer que aquela taxa de juros efetivamente é condizente com aquele cenário econômico e dessa forma essas empresas de varejo, seja de vestuário, seja eletrônico, seja alimentício, como é a Meals 3, pode se favorecer enormemente desse cenário e você que investiu agora no poço, vamos dizer assim, no fundo do poço, você pode, claro, trazer ganhos muito expressivos para sua carteira e claro, eu torço para que isso aconteça, mas deixo aqui um recado final. Diversifique a sua carteira, não coloque todos os ovos numa cesta só, porque se ela cair, você vai ter um prejuízo muito grande ali. Então, a minha sugestão final é que possa sim alocar o seu valor aqui na Meals 3 como uma aposta para você alcançar alguma valorização com essa empresa, porque eu imagino que você vai vender, e outra, estabeleça um preço para você sair. Então, se a empresa está cotada ali nos seus R$3, se você achar que é interessante, talvez estabelecer em R$7, R$8 o seu preço de saída, claro, pode ser que a empresa ela deslanche e chegue até 20, mas a gente não tem como saber. Mas existe uma forma, talvez, de você acompanhar isso, porque normalmente os lucros eles seguem os resultados e, de uma certa maneira, você acompanhando a empresa, se no terceiro trimestre, por exemplo, de 2023 ela reportar um lucro interessante, talvez você possa manter aquela ação, mesmo que ela tenha passado dos R$7, R$8. Agora, sim, no quarto trimestre, por exemplo, ela reportou um lucro um pouco menor, ou reportou que ela teve um certo prejuízo, ou talvez um cenário um pouco mais adverso, talvez já seja interessante você se desfazer dessa empresa, mesmo que ela não alcance o preço que você estabeleceu, desde que você tenha, claro, um método para você investir, desde que você tenha uma lógica por detrás do investimento que você fez. Então, estabeleça um preço de saída, estabeleça, claro, um acompanhamento dessa empresa para que você saiba o que está acontecendo dentro dela e dentro dos resultados, tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Para todos que tenham acompanhado e que querem deixar aqui alguma empresa para fazer uma análise, para fazer alguns comentários a respeito dela, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!